Digno és, Senhor, de receber glória, força, honra, poder, majestade. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele, para louvor do seu santo nome. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos louvar o Senhor nesta manhã, entregar a Ele o louvor que lhe é devido, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nunca houve, e depois de Ti nenhum Deus haverá. És o único Deus verdadeiro, és o único Deus, e para sempre serás Senhor de tudo e de todos. Aleluia. Derrame seu coração nesta manhã diante do Senhor, pois não há outro que mereça o seu louvor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Digno és de glória e de louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e de louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. porque grande és Tu, Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. não há outro igual a Ti. Não há um outro Deus verdadeiro, só existe o Senhor. Não há um outro Criador de todas as coisas, ó Deus. Nós reconhecemos que só Tu és o Criador de tudo que existe. E Tu tens o poder, Senhor, para chamar do inexistente as coisas e fazer com que existam. O mundo foi formado pelo poder da Tua palavra, e por meio dela tudo subsiste. Porque és grande, porque és temível, porque és o Deus Todo-Poderoso. Não conhecemos ninguém que se compare ao Senhor, nem no céu, nem na terra, nem em nenhum outro lugar. Somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus tremendo, é o Deus que faz coisas que ninguém pode fazer. Abre porta que ninguém pode abrir, fecha porta que ninguém pode fechar. Glorificado seja, Senhor, por tudo que és, por tudo que fazes e pelo que ainda has de fazer. Porque grande és Tu, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor. Senhor, Senhor.
As palmas louvam o teu nome. Aleluia. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Como é bom ter um momento para te admirar. Como é bom, Senhor, ter o nosso olhar fixo no Senhor e podermos contemplar a tua santidade. É o que queremos fazer nesta manhã. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela noite que tivemos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo Deus grande que o Senhor é para nossas vidas, por estarmos aqui com saúde nessa manhã, glorificando o teu santo nome, Pai. Ainda que não tenhamos saúde, Pai, mas queremos continuar a permanecer, a glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira, o Senhor é quem faz todas as coisas. Nesta manhã te exaltamos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, a começar de mim, Pai. Fala comigo, fala conosco nessa manhã, que saiamos daqui, Pai, mais uma vez aprendentes, enriquecidos com a tua santa palavra, Pai. Nós te exaltamos em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. O texto diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos, nessa manhã nós vamos falar sobre combatendo a ansiedade. Eu tenho uma curiosidade: quantos dos irmãos aqui já passaram por alguma ansiedade? Levanta a mão assim. Lá em cima na galeria eu não vi. Todo mundo. Praticamente todo mundo. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos falar mais uma vez desse princípio simples, bíblico e muito profundo, de como combater a ansiedade. E a ansiedade, irmãos, ela acompanha a humanidade desde aquele momento que lá no Éden nós nos separamos de Deus. E aí nós deixamos de nos relacionar com Deus. O Deus de paz, o Deus da paz, o Deus que traz conforto aos nossos corações, o Deus que traz segurança, o Deus que nos dá a direção em todas as coisas, o Deus que nos diz o que fazer e o que não fazer, o Deus que determina o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E a humanidade, ela se afastou de Deus. E nós fomos criados, irmãos, para vivermos em constante relacionamento com Deus. E na medida que a gente quebra esse relacionamento, e uma das coisas que quebra realmente o relacionamento com Deus é o pecado, e a gente sabe disso. Então a gente começa a viver uma vida afastado de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente fica inseguro, a gente se sente sozinho, e por conta disso a gente começa a ficar preocupado com as coisas que virão, com o dia de amanhã, ou com as coisas que estão
para acontecer. No mês passado, a revista Veja fez uma matéria sobre a ansiedade. E o Brasil, irmãos, nosso país, é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 10% da população brasileira, 10% das pessoas sofrem, não é de ansiedade não, é de transtorno da ansiedade. Transtorno. Síndrome do pânico e tantas outras, depressão, tantas doenças da mente. Mais de 10% da população cada vez mais tem procurado psicólogos, médicos, para que usem de medicamentos e usem de técnicas que fazem com que a ansiedade ela venha a ser reduzida, porque chegou num ponto que perdeu o controle. E nós na igreja não somos contra a procura de psicólogos, de médicos, pelo contrário. Tem situações, irmãos, que a gente precisa de ajuda. A gente vai precisar sim de um psicólogo, vai precisar sim de um médico, até porque existem fatores hormonais, existem fatores extras que saem do controle da pessoa e que, se ela não procurar ajuda, ela vai terminar morrendo com alguma enfermidade ou cometendo suicídio. Enfim, tantas doenças da mente que são causadas por conta desse afastamento que o homem teve de Deus, né? E eu creio que a humanidade nunca esteve tão ansiosa como nesses últimos dias. Nunca. Tudo bem, a Bíblia, irmãos, está tão preocupada com relação à questão da ansiedade, que desde Gênesis até Apocalipse você vê Deus falando sobre isso. Quantas mensagens: não temas, o Senhor fala, né? Eu sou contigo, eu estou contigo. O Senhor, Ele vem falando ao longo das gerações, dos profetas, dando promessas, dizendo que está conosco, porque a ansiedade, ela acompanha a humanidade desde o Éden. Mas nesses últimos tempos, nunca a humanidade esteve, apesar de ter mais gente no mundo, tão sozinha. Apesar de ter mais gente no mundo tão ansiosa, apesar de ter mais gente no mundo tão preocupada com as coisas que estão para acontecer. Mas nessa manhã, irmãos, nós cremos que Deus vai nos dar um alívio na nossa ansiedade, amém? Deus, Ele tem, irmãos, um consolo, Ele tem um alívio grande para nós, e é bem simples, irmãos. É o evangelho, aquilo que eu tenho dito, né? O evangelho simples. É aquele leite que a gente precisa tomar para voltar a viver na plenitude de experimentar a vida abundante que Deus tem para nós. E Deus tem para nós, Deus tem para você uma vida abundante, uma vida de bênçãos, uma vida bem-sucedida, uma vida de paz. E nós precisamos saber nos posicionar diante dessa vida para poder recebermos essas bênçãos, né? Então, a ansiedade, ela tem sido chamada de um mal do século, né? O próprio escritor Augusto Cury escreveu um livro sobre a ansiedade, como combater o mal do século. Eu confesso aos irmãos que eu não li este livro, mas aqueles irmãos que quiserem ler, conhecer, o autor Augusto Cury é um autor muito bem conceituado, então também recomendo a leitura. Então, a gente poderia falar, ansiedade, ela é pecado ou não é? O que é que os irmãos acham? É ou não é? É ou não é, irmãos? Olha só. Vamos ver o que é que o texto diz, ó. Não andem ansiosos. Preste atenção. A ansiedade, o andar em ansiedade, permanecer na ansiedade, ficar constantemente ansioso, aí sim a gente pode chamar isso de pecado. Se você, por exemplo, não segue esses princípios bíblicos que estão aqui, e você tem a oportunidade
de se ajudar procurando um psicólogo, ou até tomando medicamento, você não procurou isso, você permaneceu ansioso, resolveu andar ansioso desse jeito, aí, irmão, você está pecando. Está claro isso? O lapso de ansiedade, um momento de ansiedade não é pecado. Um momento ele não é. Mas o permanecer ansioso, o não querer ajuda, o querer se esconder, se isolar e permanecer ansioso, isso aí, irmãos, é pecado. E a Bíblia nos mostra, aqui nesse texto, como nós não andarmos ansiosos. Então eu creio, irmãos, que a maioria dos casos de ansiedade, a grande maioria, vamos dizer, mais de 90% dos casos, se resolvem se a gente seguir os princípios que estão nesse texto. Cerca de 10%, que é exatamente o que a população brasileira tem aí de transtorno, de fato precisa procurar uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um médico. E se você, irmão, fizer isso aqui, que está na Bíblia, e a sua situação de ansiedade não se resolver, aí você precisa de ajuda. Está claro isso? Precisa de ajuda de um psicólogo, precisa de ajuda de um medicamento, porque a Bíblia nos ensina a resolver, mas tem situações ou pessoas que não vão conseguir fazer isso sozinhos e de fato vão precisar de ajuda. Então é importante ter grande responsabilidade quando se fala de ansiedade, porque a gente precisa ser claro para os irmãos que em algumas situações é preciso de ajuda. E foi Deus, irmãos, que deu a ciência para que os psicólogos aprendessem, para que os médicos aprendessem, para poder Deus também nos abençoar através destes profissionais. Tá? Então, dito isso, vamos entender, irmãos, o contexto que o apóstolo Paulo estava aqui. Em Filipenses 1, 7 e 1, de 12 a 17, não precisam abrir, é bastante evidente que Paulo ele está preso. Pense numa pessoa que está presa, escrevendo justamente sobre ansiedade. Paulo estava preso, Paulo ia ser julgado em Roma, porque Paulo chamava Jesus de Senhor, e o título de Senhor era só dado a César. Então, Paulo estava preso e estava para ser julgado por isso. E ele escreve essa carta aos Filipenses. Filipe era uma cidade da Macedônia, e naquela época era uma colônia romana. E ela foi evangelizada por Paulo, tanto na segunda viagem missionária de Paulo, quanto na terceira viagem missionária de Paulo. Então, por conta disso, os cristãos de Filipenses, eles eram muito ligados a Paulo. Eles tinham uma ligação muito forte. Então, o que é que eles fizeram? Eles enviaram uma pessoa até Paulo para poder falar de suas necessidades, e Paulo escreveu uma carta e devolveu para essa pessoa, e essa pessoa foi lá e levou a carta aos Filipenses. Não estou lembrado o nome dele, eu acho que tem aqui. Acho que é Pimafum. Não me lembro o nome dele. Mas é interessante, irmãos, notar o seguinte, que Paulo mesmo preso, e olha, irmãos, a gente não está preso aqui para passar por quadro de ansiedade. E a gente passa ansiedade mesmo não estando preso. Mas Paulo estava lá na cadeia, e ele estava falando, escreveu aos Filipenses justamente sobre a ansiedade. Então, aqui está o que eu falei, né, da revista Veja, sobre o transtorno da ansiedade, o mal do século. E a primeira coisa que Paulo fala é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, irmãos, esse trecho, ele nos orienta a não andar em ansiedade, apesar das adversidades estarem presentes. As adversidades, irmãos, elas sempre existirão. O que é que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a adversidade, ela permanecerá presente. Mas o que Paulo está falando aqui, o que Deus está falando é, não andem ansiosos por coisa alguma. E a palavra ansioso, irmãos, ela
na medicina, na psicologia, ela está diretamente ligada à palavra angústia, mas na Bíblia, o significado da palavra ansiedade, lá na raiz do grego, ela é dividido. A palavra que se refere à ansiedade é divisão, ou seja, o pensamento dele está dividido, ou seja, várias coisas estão ali sufocando a mente dele. Ora ele pensa em uma coisa, ora pensa em outra, ora pensa em outra, e o pensamento dele começa a ficar entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, dividido, e aí ele começa a ficar ansioso. Tem gente que trava a respiração, tem gente que passa mal, tem gente que desmaia, tem gente que é internado por conta da ansiedade. Então, por conta disso, essas pessoas, por darem vazão a tantos pensamentos, ela não consegue muitas vezes dormir, ela tem os seus relacionamentos interpessoais prejudicados, ou seja, ela não consegue mais se relacionar com as pessoas. Você geralmente vê uma pessoa ansiosa mais calada, mais olhando para o nada, com um olhar tenso assim, respirando de maneira ofegante. E aí começa, irmãos, a ter problemas no trabalho. A pessoa não consegue mais executar as tarefas do trabalho normalmente, porque ela está com os pensamentos desfocados daquilo que ela deveria focar, ou seja, está dividido, o pensamento dela está distribuído. Ela começa a ter problemas com as suas amizades, ela começa a ter problema até no seu casamento, irmãos. Pode ter problema no casamento, porque vai começar a ficar ansioso, e se o marido ou se a mulher não apoiar a pessoa que está ansiosa, o casamento pode ficar prejudicado. Enfim, ela tem uma visão pessimista do futuro, ela acha que o futuro será ruim, que tudo vai acontecer de pior, tudo que ela pensa no lado pior da coisa. Então, a ansiedade traz dessas coisas. Agora, veja que interessante, teve um artigo publicado pela HSM, que é uma revista de gestão, que diz, preste atenção nisso, irmãos, 80% das preocupações que o ser humano tem nunca acontece. Sabe o que é isso? 8 pensamentos em cada 10 daquilo que você fica preocupado não acontece da forma que você ficou preocupado. Não acontece. Ou seja, na verdade não é da forma não. Não acontece mesmo. Você se preocupa de maneira inútil. Então a ansiedade ela é improdutiva, por quê? Porque a preocupação ela não resolve nada. 80% da sua preocupação não acontece. Agora o detalhe, dos outros 20% que sobraram, 10%, ou seja, a metade, 50% desses 20%, acontecem de maneira muito mais suave do que aquilo que a pessoa ficou preocupada que ia acontecer. Ou seja, a gente pode dizer aí que 90% das vezes que a gente se preocupa, não dá em nada. Não dá em nada. Então, irmão, preocupação de fato é uma grande perda de tempo. Se preocupar, naturalmente, estou falando aqui, humanamente falando, é perda de tempo. O que é que a Bíblia diz? Não nós devemos nos preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia seu próprio mal. Então, é inútil, irmãos, a gente se preocupar com o dia de amanhã. Então, vamos ver algumas coisas que podem gerar preocupação. Necessidade, né? Você passar por uma necessidade básica. Violência é uma coisa que preocupa. É claro, irmãos, vamos deixar claro aqui que é o seguinte, que você precisa ser uma pessoa precavida. Você não vai ficar... não vou me preocupar com a violência, então vou entrar ali naquele lugar e seja o que Deus quiser. Não é assim, certo? Você precisa tomar cuidados. Mas ficar exageradamente preocupado é que a gente não tem necessidade ou não deve fazer. Então, alguma expectativa que a gente tem, a gente fica ansioso. Por exemplo, o resultado de um Enem, o resultado de um vestibular,
o resultado de um exame, a gente fica ansioso. Perda de emprego pode trazer para a gente também ansiedade. Crise política, veja só o que a gente viveu, irmãos, nessas eleições. Quanta gente ansiosa, aí começou a gerar ódio no coração. E até hoje, irmãos, tem gente que está aí falando disso. E se acostumem, a mídia vai falar o tempo inteiro mal do governo até o fim do governo. Então, irmãos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Deixa que o governo vai se resolver, Deus vai resolver tudo. E a gente tem que agora o quê? Buscar o Senhor, buscar andar na presença dEle, buscar entregar nossas ansiedades a Ele, amém? Então, crise financeira, alguma doença que nos cerca. Às vezes a gente está preocupado, irmãos, com a velhice. Então a gente fica, meu Deus, como é que vai ser quando eu for ficar velho? E aí começa a se preocupar, a pessoa tem 15 anos de idade, e aí já está com a cabeça azoada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer quando eu tiver velho? Ou quando a velhice chega, e agora eu estou velho. Velho é um mundo, irmãos. Quem dá a quantidade de dias de vida a você é o Deus, amém? Então não se preocupe com esse negócio de velho não, irmãos, certo? A gente tem que ficar o quê? Deus é quem dá a vida, Deus é quem tira a vida. Então no dia que Ele quiser levar a mim, a você, Ele vai levar, irmãos. Entendeu? E que bom. O que é que a Bíblia diz, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a morte é lucro e o viver é Cristo. Por que, irmãos, a morte é lucro? Porque a gente vai estar com Ele. E outra, se a gente morrer, eu tenho preocupação com quem vai ficar. Irmãos, Deus vai cuidar. Porque se Deus te levou, é porque Ele sabe o que está fazendo. Ou Deus não sabe o que faz, irmãos? Deus sabe o que faz. Então, Deus vai te dar os dias de vida necessários para você e suficientes para você. Não se preocupe com isso. E se Ele tirar você, Deus vai cuidar. Eu tiro como exemplo, irmãos, minha mãe. Se minha tia estiver aqui, ela bem sabe disso. Minha mãe era o centro da família dela. Ela cuidava de minha avó, ela que resolvia todos os problemas da casa de minha avó. Minha mãe faleceu, minha mãe tinha preocupação de morrer. Meu Deus, se eu morrer, como é que vai ser? Né? Irmãos, minha mãe faleceu. O que aconteceu? Tudo se resolveu. Tudo. Então, irmãos, a gente fica com a preocupação de que vai acontecer a coisa sem necessidade. Então, a gente não precisa se preocupar. Né? Então, o texto está dizendo, não andei ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não há exceção, irmãos. Não tem por que a gente se preocupar. Nada nesse mundo deveria gerar em nós ansiedade. Então, boa parte dos fatores que provocam ansiedade estão relacionados, irmãos, sabe o quê? A falta de confiança em Deus. Boa parte dos fatores relacionados, é claro que tem os biológicos, é claro que tem os hormonais, é claro que tem transtornos da mente, às vezes hereditários. Agora, irmãos, a grande parte, boa parte dos problemas de ansiedade estão ligados à falta de confiança em Deus, à falta de fé, à falta de lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Dizer, Deus, Tu tens o controle de todas as coisas. O Senhor governa todas as coisas. Então, Senhor, eu confio no Teu controle. A coisa está pegando, Senhor, mas o Senhor é quem tem o controle. Então, irmãos, nós temos que confiar que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, o texto de Filipenses, ele vai mostrar para a gente 3 atitudes espirituais, né? Porque também tem recomendações físicas, irmãos. Por exemplo, fazer exercício físico é uma coisa que deixa a pessoa menos ansiosa. Cuidar de si, né? Cuidar das pessoas, ter uma vida
com uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, descansar, irmão, dormir é importante. Sabe, as pessoas às vezes ficam mais ansiosas porque elas têm menos tempo de sono. O próprio sono, irmãos, a falta do sono, causa um estresse terrível na pessoa. E esse estresse, ele é algo que impulsiona a pessoa a ficar ansiosa. Então é importante você dormir, é importante você descansar, é importante você sair de uma vida ativista, irmãos. O ativismo, eu não sei se vocês sabem, ativismo é você estar o tempo inteiro executando tarefa, o tempo inteiro fazendo uma coisa, tem que fazer uma coisa toda hora, não pode ficar parado. Tem pessoas que se coçam se ficar um tempinho parado. Eu mesmo sou uma pessoa que, se eu ficar parado, Cíntia já disse para mim, para um pouquinho, eu fico assim, eu quero ficar fazendo sempre alguma coisa, mas eu já entendo que eu preciso ficar mais parado, andar mais devagar, né? Andar mais tranquilo, ir para a piscina com meu filho, ir para a praia com meu filho, ir para o shopping com meu filho, viver, irmãos, a vida. Irmãos, tem uma coisa interessante que vale para todos nós. O mais interessante da vida não é o final, irmãos, né? A jornada que você passa é aquilo que você vive. A gente está preocupado com como vai ser lá e fica se matando para poder lá ter uma vida boa. Na verdade, irmão, a vida é o que é hoje, né? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, né? A Bíblia diz o quê? Quem é você para adicionar um dia à sua vida? A gente não tem condição de adicionar nem um dia. Então, irmãos, a vida, ela é a jornada, ela não é o fim. Ela não é o que você está planejando, não. Ela é aquilo que você está vivendo. Tem uma frase interessante que eu li, não sei quem foi que escreveu. A vida é aquilo que passa enquanto fazemos planos. Vou repetir. A vida é aquilo que passa enquanto fazemos planos. Então, irmão, a gente tem que viver o quê? O hoje. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Então, vamos lá, irmãos. Como combater a ansiedade? A primeira ação aí do texto é: nós devemos exercitar a nossa fé. E tem um texto em 1 Pedro 5:7 que diz exatamente o que o texto de Filipenses que a gente vai ler agora diz. Ele: lançai sobre ele, vamos repetir? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de nós. Olha o que o texto de Filipenses diz: mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então nós devemos lançar sobre ele, apresentar a Deus os nossos pedidos a ele. Irmãos, Deus, ele sabe do que a gente precisa, mas Deus, ele quer que a gente faça isso. Sabe por quê, irmãos? Essa é a maneira que a gente tem de demonstrar para Deus que a gente está depositando nele a nossa confiança. Essa é a maneira que a gente tem de dizer para Deus que nós dependemos dele. Essa é a maneira que a gente tem de dizer para Deus que ele tem o controle das coisas e não a gente. Então, quando a gente lança sobre ele a nossa ansiedade, nossos pedidos, aquilo que está nos afligindo, ele diz o que aí? A gente vai ver eu vou dizer o resultado. Segura um pouquinho. Então, nós lançamos sobre ele a ansiedade. E de que maneira nós devemos lançar? Pela oração. Olha lá, ó. Pela oração. E aí, irmãos, a oração é a forma mais simples, mais básica que a gente tem de se comunicar com Deus. Depois ele fala pela súplica. O que é súplica, irmãos? É você rogar, é você implorar, é você pedir com mais fervor a Deus. E uma outra maneira, irmãos, com ação de graça. O que é? Por que fazer ação de graça, irmãos? A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá
esperança. Ou seja, a gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Irmãos, olhe para a sua vida. Olha o que você tem. Olha o que Deus já te deu de bênção. Quantos livramentos o Senhor já lhe deu. Ainda que você não tenha nada disso, irmão, você está aqui respirando com saúde. Não está entubado, não está num caixão. Quantas coisas maravilhosas o Senhor faz para sustentar a nossa vida. Eu ia dizer, você comeu essa manhã, mas hoje como começa a campanha dos 40 dias de jejum do Impacto, então tem muita gente já em jejum. Mas você tem alimentação, irmãos. Você comeu ontem, vai comer hoje. Então, irmãos, quantas coisas Deus dá. Sabe quem é que te dá, irmãos? É Deus. Quem é que te dá, irmãos? Deus. Então a gente precisa, sempre que orar, entregar nossa ansiedade, lembrar daquilo que Deus faz. Porque a gente pensa, meu Deus, vai ser ruim. Não, você tem que dizer, Deus tem sido bom. Né? Deus tem sido bom. O Senhor tem me dado tudo. Porque eu estou reclamando? Porque eu estou com a cabeça assim? Porque eu estou preocupado com essas coisas? Não, o Senhor tem me dado tudo. Porque o Senhor não vai me dar mais. O Senhor vai me dar. Então, a gente tem que fazer sempre o que, irmãos? Agradecer a Deus. A gente cantou a música, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. É com ação de graças, irmãos. Promessa. E tudo que é, eu quero te agradecer com todo. Então, irmãos, é agradecer de coração, irmãos. De coração. Então, fazendo isso, o que é que você está fazendo? Você está lançando a sua incredulidade fora. Você está exercitando a sua fé. Você está deixando de ser incrédulo, querendo resolver as coisas com a sua própria força. E tem um texto na Bíblia que diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Até, irmãos, é bom falar que tem gente que interpreta errado esse versículo, viu? Diz assim, maldito o homem que confia no homem. Quando uma pessoa trai ela, aí a gente diz, maldito o homem que confia no homem. Irmãos, se fosse maldito, a gente não se casava. Porque como é que você vai confiar no cônjuge? Não tem como, não é assim que a Bíblia diz. Maldito o homem que confia na sua própria força. É no seu braço. Faz do seu braço a sua força. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo. Agora, quando você confia no Senhor, você deixa de lado a sua incredulidade e passa a ter fé nele. E aí, irmãos, quando você ora ao Senhor, você está se rendendo, você está se humilhando. E aí, olha que interessante que diz o texto de Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Irmãos, aqui está mostrando 3 papéis de Deus no único versículo. Deus é pastor. Ou seja, ele chama pequeno rebanho. Não tenha medo, minha ovelha. Pois foi do agrado do Pai, ou seja, eu sou Pai. Dar-lhes o reino, ou seja, trazer para vocês o quê? O reino de Deus, as coisas do céu, as heranças de Deus, as promessas de Deus, tudo para a sua vida. E quando você lança a sua ansiedade sobre Ele, olha o que o texto diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que acontece? Quando você faz esse primeiro passo, lança seus pedidos diante de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça, aí a paz de Deus, existe paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus é quando você se arrepende, e aí você muda de vida, você aceita Jesus, então você tem paz com Deus. Ou seja, você não está mais em guerra com Deus, porque você não está mais na prática do pecado, tudo bem. Mas quem tem a paz com Deus, não necessariamente tem a paz de Deus. A paz de Deus é aquela que quando você depende dele, ela vem e fica na frente de sua mente como um sentinela, um guarda. Aí quando vem pensamento de ansiedade, ele sai, tira, não.
Por quê? Porque a sua mente está ali guardada no Senhor, confiando no Senhor. Então essa paz que excede o entendimento, guardará, ou seja, funciona como um guarda. Ela fica como um guarda, ela guarda o coração e a mente em Cristo, ou seja, você fica protegido com a sua mente em Cristo Jesus. E todo o pensamento de preocupação, de ansiedade, essa paz vai tirando. Ó, saia, você não entra aqui, porque aqui, ó, está guardado. Ou seja, quando você lança a sua ansiedade no Senhor, a paz de Deus fica na frente da sua mente. Está claro isso? Quem quer essa paz de Deus na frente da mente, irmãos? É bênção isso, irmãos. Então a paz de Deus fica, ó, por quê? Porque você está rendido ao Senhor, é o Senhor que tem o controle, não eu. Então todo o pensamento de preocupação seja desfeito em nome de Jesus. E aí a paz de Deus fica ali, ó, tirando toda a preocupação. Por quê? Porque elas estão em Deus, você lançou sobre Ele. Então, ela traz e essa paz, irmãos, ela vai trazer o quê? Um sentimento de tranquilidade para você, um sentimento de confiança, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Olha um texto interessante de Mateus 6, de 25 a 34, a gente falou um pouco sobre ele, mas eu vou voltar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Olha, irmãos, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, Ele as alimenta. Irmãos, isso é milagre. Os passarinhos continuam voando. Mesmo na cidade, né? Não está no mato, não tem alimento, mas Deus proveu o alimento para ele. Ele termina comendo de alguma forma. E o estômago do passarinho é pequenininho, irmãos. Tudo bem que o corpo do passarinho é pequenininho, mas o que Deus dá para ele todos os dias é suficiente. E o passarinho, ele glorifica a Deus voando. O propósito do passarinho é glorificar a Deus através do bater as asas, do voar. Então, o passarinho, ele não fica preocupado com a necessidade dele, ele está preocupado com o propósito dele, que é glorificar a Deus voando. Aí, olha, vamos continuar. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas, do que as aves? Tem ou não tem, irmãos? A gente não tem mais valor para Deus do que as aves? Como é que a gente sabe disso? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Pagou um alto preço, preço de alto amor. Aí, olha o que o texto diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Alguém pode acrescentar uma hora? Não. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce os lírios do campo. Aqui, irmão, outro milagre, ó. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Irmãos, está lá os lírios paradinhos, glorificando a Deus, ó. O vento passa, eles estão dançando ali, glorificando a Deus, ó. Os lírios estão preocupados com o propósito, não vai ter preocupado se tem água, se não tem, se vai comer, se não vai. Eles estão preocupados com o propósito deles, que é o quê? Dançar na presença de Deus, ser bonito. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Está vendo que a questão está relacionada com fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Irmãos, e nós muitas vezes estamos nos comportando como pagãos, correndo atrás destas coisas, focando
a nossa vida na necessidade e não no propósito. A gente parece que está vivendo para suprir necessidade, não, irmãos. Nós vivemos por um propósito. Você foi chamado por Deus para um propósito. Deus, quando Ele gerou você no ventre da sua mãe, Ele forjou um plano, Ele escreveu um plano completo para a sua vida. E o nosso papel aqui na terra é cumprirmos com essa missão. Nós temos que buscar viver esse propósito de Deus para a nossa vida. Então, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, é o propósito aqui, irmãos, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, busque para a sua vida os propósitos do reino de Deus. Por que você nasceu? Para que você está aqui respirando? É para quê? Para trabalhar? É para ter essa rotina, acordar, ir para o trabalho, voltar, tomar banho, descansar, dormir, acordar, trabalhar, voltar. Claro que tem mais coisa aqui nessa rotina, né, irmão? Mas é aquela rotina, sabe? Não, irmãos. Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para ter relacionamento com Deus, para ter comunhão com os irmãos. Você nasceu para discipular. Você nasceu para servir. Você nasceu para evangelizar. Você nasceu para cumprir um propósito. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Viver por fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. Fazendo o quê? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre Deus toda a nossa confiança. Confiar em Deus. Nós precisamos confiar, irmãos, que Ele é Deus, que Ele faz todas as coisas. Olha o que diz Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será, olha o que, como uma árvore plantada junto às águas, que se estende e as suas raízes, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A árvore, irmão, foi criada com o propósito de dar fruto. Mas esse fruto, irmãos, a árvore só vai dar se ela confiar no Senhor. Ela só será bem-sucedida, bendita, se ela confiar no Senhor. Segundo, irmãos, nós devemos ocupar o pensamento no alto. Primeiro é exercitar a fé, exercer a fé. Segundo, o nosso pensamento tem que estar ocupado nas coisas do reino, nas coisas do alto. Olha o que diz Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, a ocupação do nosso pensamento, nós devemos nos manter ocupados com as coisas que são do alto, com as coisas que são do reino. E lá a gente vê, né, o texto de Filipenses. Finalmente, irmãos, já é a segunda orientação que Paulo dá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, coisas do alto, tudo que for verdade, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, nós precisamos focar nisso, e isso tem sido um problema, prestem bem atenção nisso. Irmãos, com o que é que a gente tem ocupado o nosso tempo? Você sabe, uma das causas que a nossa sociedade atual ela é bastante ansiosa,
e que as pesquisas mostram. Deixa eu mostrar um slide para você. Olha só, o Instagram é a rede social mais nociva à saúde mental. Vou mostrar um outro para vocês. Facebook pode causar estresse e ansiedade. Vou mostrar um outro para vocês. Depressão em adolescentes cresce impulsionada por uso de redes sociais. De novo, diminuição, isso aí é Globo, viu? G1. Diminuição do uso de redes sociais reduz depressão e solidão, diz novo estudo. Irmãos, com o que é que a gente está ocupando nossa mente? O WhatsApp. Não pode tocar aquele WhatsApp que, ai meu Deus, tocou. Aí vai correndo atrás do celular para ver quem é. Quem já viu meu WhatsApp, irmão, sabe que tem lá um off. Off significa eu não estou aqui. Você vai mandar sua mensagem, sabe Deus lá quando eu vou ler. Porque realmente, até minha esposa reclama comigo que ela manda mensagem e eu não vejo, porque, irmãos, aquilo ali é uma escravidão. Aquilo é uma escravidão. Até escrevi no meu Facebook que eu perdi 15 minutos no Facebook, sexta-feira ou foi sábado, não sei. Irmãos, eu fiquei tão triste naquele Facebook. Você não se sente triste não? Porque eu fiquei, viu? Quem tem Facebook aqui, levanta a mão, irmãos. Ó, boa parte. Quem tem Instagram? Quem tem WhatsApp? Ah, WhatsApp. WhatsApp todo mundo tem. Irmãos, prestem atenção nisso. Às vezes a nossa mente está se ocupando com essas coisas. Sabe por que você está mais ansioso? Sabe por que você está mais... E aí o que acontece? Você manda uma mensagem de WhatsApp, você quer ver aquele chequezinho para ficar azulzinho, é ou não é? Quando fica azulzinho, a pessoa já leu. Aí você, meu Deus, e agora ela vai responder o quê? Aí você fica lá nervoso. E ela demora para responder. 30 minutos sem responder, uma eternidade. Olha a ansiedade aí, irmão, gerando no nosso coração, ó. Ó. Então, ocupando nossa mente com as coisas de quê, irmãos? Com o que é que a gente está ocupando? Olha só, estudo revela que o uso de redes sociais potencializam ansiedade e depressão. Irmãos, quanto mais você usar dessas coisas do mundo, mais a sua cabeça vai ficar focada nas coisas do quê? Do mundo. E a Bíblia está dizendo o quê? Que nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas do alto, do reino. A gente não consegue orar, irmãos, porque nossa mente não está focada lá. E a gente fica no Facebook e na internet procurando resposta para nossas perguntas, quando Deus tem a resposta para nossas perguntas. A Bíblia, irmãos, está esquecida lá no canto. A gente não medita mais na Bíblia. E sabe, irmãos, o que eu acho curioso? Uma das técnicas do mundo para poder a pessoa sair da ansiedade e depressão é a meditação. E a Bíblia já fala que nós devemos o quê? Meditar na lei dia e noite. Dia e noite. Não é domingo a domingo aqui na pregação do pastor. Não é aqui que a gente vai refletir. Dia e noite. Dia e noite. Todos os dias, irmãos. Quando a gente começa a se encher da palavra, o reino, ele começa a surgir dentro de nós, a transbordar, a gente fica cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, ó, a paz de Deus, ó, tira da gente toda a ansiedade. Então, irmãos, nossos sentimentos, nossas emoções são resultado daquilo que te ocupa a mente. Se você está ocupando a mente com coisa ruim, vamos ver um texto aqui, é melhor do que... consumo excessivo de mídias sociais está ligado a doenças mentais. Enfim, são muitos, irmãos. Agora, olha que interessante esse texto de Mateus 6, 22 a 24. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A gente até falou sobre isso na outra mensagem. Então, o seu coração vai estar para aquilo que você está dando atenção. Tá? Aí ele diz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se você ocupar a sua mente
com coisas boas, ocupar o seu coração com as coisas do alto, todo o seu corpo terá luz. Inclusive saúde física, viu, irmãos? Saúde física. O corpo em paz produz saúde, mas a ansiedade ela faz secar os ossos. Então, se porém os teus olhos forem maus, irmãos, olhos aqui, entenda uma coisa, não é você ser mau não, mas o que você está vendo, ocupando sua mente, não for algo que é de louvor, algo que for correto, algo que for puro, algo do reino, isso é trazer o olhar para coisas más. O teu corpo será tenebroso. Doença mental, doença física, tudo isso depende do que você dá atenção. Então a gente tem que se policiar na atenção. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o que, irmãos? O Deus do dinheiro. Então, muitas vezes a gente está preocupado, todas as nossas preocupações, irmãos, se você olhar, está resumida ao quê? Dinheiro. É ou não é, irmãos? Vê se você tem alguma preocupação aí que não está relacionada ao dinheiro. Saúde, talvez. Mas mesmo assim, aí você fica preocupado no plano de saúde. Tem o quê? Dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então nós temos que ocupar nossa mente, irmãos, com aquilo que edifica. Por isso a Bíblia toda, do começo ao fim, nos ensina a refletir e a meditar dia e noite na palavra de Deus. E olha que exemplo interessante aqui de Estevão. Estevão ali estava num momento, irmãos, que ele estava para ser apedrejado. Alguém aqui está para ser apedrejado ou não? Mas se você tivesse, irmão, você ia ficar ansioso. Meu Deus, onde é que a pedra vai bater? Eu tenho que me livrar disso, né? Mas Estevão, olha que a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Por que Estevão estava cheio do Espírito Santo, irmãos? Porque ele lançava sobre Deus as ansiedades dele. Ele orava, ele tinha ação de graças com Deus, ele suplicava a Deus. Não só isso, irmãos, Estevão também, ele pensava nas coisas do reino, pensava nas coisas do alto. E olha o que diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, o que foi que ele fez? Fitou os olhos no céu, no alto, e viu o quê? A glória de Deus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram pedras contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam. Aqui estava Paulo, viu, irmãos? Paulo apedrejou Estevão depois que ele se converteu, mas aqui é Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava, olha o que ele fazia, e dizia: Senhor Jesus. Ele estava com o olhar onde, irmãos? Ele estava, ai. Como a gente fica, ai meu Deus, preocupação, ai, socorro. Ele estava, diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Irmãos, com essas palavras ele adormeceu. Estevão estava ali orando por aqueles que estavam perseguindo ele, pedindo para Deus não imputar a eles pecado. Por que, irmãos, Estevão tinha essa atitude? Porque o olhar dele estava onde? No reino. Estevão sabia qual era o propósito dele.
A gente precisa saber qual é o nosso propósito. Às vezes uma pessoa está perseguindo a gente. Ah, Senhor, mata ela, leva ela, tira daqui. Né? Irmãos, Estevão estava pedindo a Deus. Deus perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A atitude de Estevão foi a mesma de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Terceiro, irmãos, e o último, praticar o que a gente tem aprendido. Irmãos, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. Nesta manhã, eu que estou também recebendo essa mensagem, eu preciso colocar em prática na minha vida. Nós precisamos colocar em prática. Agora, Lucas 6, 47 e 48 diz: eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Queridos, se você pratica essas coisas, pratica mesmo, você está firmando a sua vida numa rocha. E quando vier a tempestade, quando vier a torrente, quando vier a crise, você não será abalado, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lá em Filipenses, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo falando, viram em mim, ponham-no em prática. Ponham-no em prática. Sejam praticantes da palavra. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Tem muito ouvinte da palavra e tem pouco praticante. Enganando-se a si mesmo. Às vezes a gente ouve, irmãos, que palavra bonita, que palavra boa. É um ouvinte, porque a palavra só foi boa, mas praticar a gente não pratica. Olha o que Tiago diz: não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ou seja, ele se olhou no espelho e viu: estou ficando com o cabelo branco. E tenho que pintar o meu cabelo. Mulheres, né? Homem também agora está pintando o cabelo. Né? E tenho que pintar meu cabelo. Olha no espelho, né? Ou seja, você ouviu a palavra, é como se você estivesse na frente do espelho. Já sei o que eu tenho que fazer. Aí você viu ali, né? Na frente do espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tenho que emagrecer mais um pouquinho, aí olha. Aí sai da frente do espelho e esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o segredo da felicidade aí, irmãos. Praticar. Não se esquecer do que ouve, mas praticar. Você vai ser feliz naquilo que você fizer. Josué 1, 7 e 8, texto muito conhecido. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra o quê? Fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bem-sucedido. Irmãos, o segredo de ser bem-sucedido está em praticarmos a palavra. E olha a consequência, irmãos. Agora,
Olha o que o texto diz. E o Deus da paz. Ou seja, você praticou a palavra. E o Deus da paz estará com vocês. Então vamos ver a diferença aqui. Lá no início, quando você ora, quando você lança sobre Deus, a paz de Deus não é Deus, é a paz dele. Vai ser o que? O guarda do seu coração. Mas quando você pratica, o Deus da paz, ele agora está com você. É por isso que você vai ser em tudo bem sucedido, porque o Deus da paz caminhará com você. Então, irmãos, precisamos cuidar para que nós não andemos ansiosos, irmãos. A gente não pode andar ansioso. Nós temos aqui o que? Uma receitinha de bolo, bem básica, bíblica, para que nós não tenhamos ansiedade. Então, irmãos, se a gente praticar isso aqui, pode vir governo, pode vir crise, pode vir problema, pode vir o que for, se a gente tiver o que? Exercendo, caminhando, entregando a Deus, pensando nas coisas que são do alto, exercendo a fé e praticando a palavra de Deus, nós estaremos com a paz de Deus, com o Deus da paz, e aí não tem nada que segure a gente, amém? Alguns conselhos, irmãos, finais aí, para a gente. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí, irmãos, a eternidade está na nossa frente, amém? Vamos ficar de pé? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Feche seus olhos, irmãos. Se você tem vivido ansiedades na sua vida, coloque a mão no seu coração aí no seu lugar. E nessa hora, irmãos, lance sobre o Senhor. Comece a orar aí no seu lugar. Não saia daqui nesta manhã sem lançar sobre Ele a sua ansiedade. Com a sua oração, com a sua súplica. Mas não esquecer, irmãos, de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida. Todos os benefícios. E não são poucos, irmãos. Somente o benefício da salvação seria suficiente para você agradecer a Deus todos os dias pelo que Jesus fez na cruz. Não há motivos para não agradecermos a Deus. Não há. Comece a partir de hoje a pensar nas coisas que são do reino, irmãos. Nas coisas do alto. Ficar menos em redes sociais, ficar menos ocupando a mente com coisas do mundo, da terra. Preocupações que não levam a nada. Mas ocupar a mente com as promessas do Senhor, com a fidelidade do Senhor, sendo fiel a Ele, lendo a palavra, voltando à leitura da palavra. Estamos em janeiro, podemos fazer uma leitura bíblica no ano, ainda dá tempo de começar. Comece a ler a Bíblia. E finalmente, irmãos, vamos praticar a palavra, vamos praticar, deixar o pecado de lado. Mas Deus não quer só que deixemos o pecado, né? Deus quer que adoremos a Ele com as nossas atitudes. Deus quer que adoremos a Ele com a nossa corretude, com a nossa santidade. Deus quer a santidade de nossas vidas. Pai, nessa manhã, nós queremos entregar os nossos corações ao Senhor. Entregar a nossa ansiedade, Pai. Pai, não há motivo nenhum para pensarmos nesses problemas. Porque o Senhor é grande.
E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Não cai um fio de cabelo sem a tua permissão. Não cai uma pedra no chão sem a tua permissão. Por isso, Deus, nós entregamos a Ti todo o controle de nossas vidas. Nós não queremos mais controlar nada, Senhor, ficar preocupados com o dia de amanhã. Mas queremos, Pai, cuidar de nossas vidas, cuidar da Tua presença em nós, para que nós vivamos, Deus, não por necessidade, mas por propósito, por chamado, por fazer aquilo que o Senhor sonhou para nossas vidas, por querer ver o Senhor se alegrar na nossa vida, se alegrar nas nossas atitudes, se alegrar no nosso evangelismo, se alegrar no nosso jejum, se alegrar no nosso serviço à igreja, se alegrar no nosso serviço às pessoas, praticar a Tua palavra. E assim, Pai, nós estaremos cheios da Tua paz e do Senhor, que é o Deus da paz. Nos abençoa, Pai, continua conosco nessa manhã. Abençoa os Teus filhos que colocaram a mão nos seus corações. Consola-os, Pai, nessa hora, coisa que o Teu Espírito Santo pode fazer. E que eles saibam, Pai, que o Senhor está com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor, pela bênção de termos o Senhor como Deus. Que vivamos para Ti, Pai, eternamente, em nome de Jesus.